Boa noite! Segundou, gente? Boa noite, bem-vindos. Deixa eu colocar o tema de hoje. O valor do aprendizado. O valor do aprendizado. Peraí, marcando o tema aqui, gente. O valor do aprendizado. Oi, Beatriz, boa noite, bem-vinda. O valor do aprendizado. Deixa eu colocar aqui. Fixar comentários. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Bem-vinda, Gi, Bia, queridas. Tudo bem com vocês? Peço a gentileza de já clicar aqui no aviãozinho, no coraçãozinho, porque o Instagram está chamando seguidores para vir aqui. Hoje nós vamos falar sobre o valor do aprendizado, de uma maneira super clara para vocês, na vida de vocês e para os filhos, tanto para nós. Boa noite, Gi, boa noite. Bem-vinda, Dani, chegando. Gente, quem tá chegando agora, bora lá fazer uma ativação aqui para o Instagram poder distribuir e a gente começar com esse tema super importante, que é o valor do aprendizado. Todo mundo sabe que aprender é importante, mas vocês vão ver de uma forma diferente aqui hoje. Eu vou trazer para vocês algo que amanhã vocês já vão aplicar na vida de vocês, como é o Segundou. Eu gosto de trazer sempre de maneira prática, que vocês realmente tenham expansão do ser, transformação para vocês e para os filhos, para vocês e para os filhos, para vocês e para os filhos. Então, bora lá, vamos começar. Hoje eu vou começar meio que sem demorar muito, vou tomar uma aguinha enquanto vocês clicam aqui no coraçãozinho e caminha no aviãozinho aí, pelo menos para 5 amigas, para avisar que nós começamos. E a gente vai participar aqui. Eu quero vocês já me respondendo. Quem chegou aqui tem algumas vantagens. Quem chegou no horário aqui, Nina chegando também, boa noite quem tá chegando aqui. Quem tá aqui pela primeira vez, gente, eu sempre gosto de explicar, né? Porque quem tá aqui pela primeira vez, o Segundou é um programa aqui, praticamente, que nós temos há mais de ano, com muito carinho, com muito amor, para ajudar vocês a elevar, a aumentar o conhecimento, a sabedoria de vida, porque quando a gente pensa em educação infantil, passa pelas mãos dos adultos, né? Então aqui é um lugar da gente ver algumas coisas, olharmos, e a partir do momento que a gente expande, não tem como voltar ao tamanho normal. Quando a gente enxerga alguma coisa, não tem como a gente deixar de ver. Então eu brinco sempre que quando a gente vê alguma coisa, não tem como desver, né? Que é essa proposta do Segundou, de nós estarmos com um olhar maior, né? Com o nosso ser em expansão. Por quê? Porque assim nós conseguimos educar melhor os nossos filhos também. Sandrinha entrou, Ana entrou, quem tá aqui? Carvalho, Diego Carvalho, Nina tá aqui também. Gente, gentileza pra mim, ó, pra acelerar aqui o nosso processo de distribuição do Instagram, eu dou esse minutinho. Quem tá vendo a reprise, está no YouTube, coloca um pouquinho pra frente, porque eu vou dar mais um minutinho aqui. Eu tomo uma água, o pessoal tá chegando, eu vou fazendo esse aquecimento com vocês, já fazendo uma pergunta, o Segundou abençoado pra nós. E fazendo uma pergunta que eu quero que vocês me respondam com sinceridade. Quem tá aqui, eu quero que escreva para mim uma resposta sim ou não nessa pergunta que eu vou fazer. Hoje, no dia de hoje, que daqui a pouquinho se encerra esse dia, nós temos 2 horinhas para acabar a segunda-feira. No dia de hoje, você aprendeu alguma coisa? Foi um dia que você teve aprendizado? Responde para mim, sinceramente, sim ou não. Você teve aprendizado hoje? Ou você tocou o dia fazendo tudo que tinha que fazer, deu conta de fazer tudo, todas as coisas fundamentais, mas não houve nada de aprendizado. Teve aprendizado? Ei, Nina, que bom, teve aprendizado. A Nina teve aprendizado. Vamos lá. Quem mais, gente? E tudo bem se não tiver, tá? Porque nós estamos inseridos. A Sandra, aprendi, que bom, que bom. Fico feliz. A turma do Segundou, né, gente? A turma do Segundou é diferente. Eu sou fã do Segundou, eu sou fã dessa turma do Segundou.
Eu sou fã. Terezinha entrou também. Boa noite, gente. Deixa eu só ver o volume aqui. Então é o seguinte, bora lá. Vamos começar. Eu vou falar do valor do aprendizado. Eu levantei vários... Assim, antes do segundou aqui, eu fiquei levantando, assim, várias coisas que eu quero falar pra vocês. Várias. E fui anotando, assim, sabe? Pra poder... Falei, nossa, eu quero lembrar disso. Principalmente hoje, que eu estava com uma alergia. Gente, hoje eu tava com uma alergia. Coça nariz, coça olho, coça tudo, tava assim. E eu não gosto de tomar remédio, tomei um natural lá, foi bom. Não dá sono, não dá nada. Então vamos lá. Bom, qual que é o valor do aprendizado, né? Por que que isso é importante? A gente sabe, mas como que isso na prática acontece ou não acontece? Então, primeiro, nós fomos programados para aprender de uma forma limitada. Isso é muito triste até. Mas nós passamos aqui todos por um modelo educacional. E nesse modelo educacional, nós aprendemos lá português, matemática, física, química, biologia, né, geografia, história, literatura, enfim. Nós aprendemos. Porém, nós somos ensinados, nós somos programados a ir na escola, aprender aquilo lá. Quer dizer, não era nem aprender, ir na escola, ter aula, que não necessariamente era aprender naquele dia. Então, nós aprendemos, né? Nós tivemos aula. Vamos lembrar da gente quando a gente era criança. Então, a gente ia pra escola, quando a gente era não tão pequenininho, mas uns 10 aninhos. Então, a gente ia pra escola, tinha lá, né? Adolescente, tinha lá matéria. Voltava pra casa, não via a hora, né? Muitas vezes estava lá achando chato, não aguentando a aula. Depois a gente ia embora, estudava na véspera de prova, para poder passar de ano, para poder tirar uma boa nota, para poder passar de ano. E assim foi a maior parte dos anos letivos, porque a gente estudava para a prova, a gente estudava para passar de ano, a gente estudava para ter um resultado, a gente não estudava para aprender, a gente não estudava para aquilo ser assimilado e nem estávamos atentos aos aprendizados que aconteciam fora da escola ou nas conexões dentro da escola, porque isso não é muito estimulado, as conexões ali dentro. Você não ia ser, por exemplo, uma pessoa que de repente você tem uma liderança, o outro tem música, o outro tem um dom de alguma coisa e aquilo se entrelaça e aquele conhecimento é partilhado. Não, porque a escola tem um modelo e nós somos meio programados a pensar de forma limitada. Né? Quando a gente é pequeno, o que você vai ser quando crescer? Você é professora, você é médica, você é advogada, você é engenheira. Pronto, então a partir do momento que você vai ser aquilo, as outras áreas e a vida toda meio que não importa, porque se você não vai fazer gastronomia, então você não tem nem que pensar em gastronomia, você nem tem que entender de alimento. Se você vai fazer medicina, então você não tem nem que pensar em arquitetura, você não tem nem que pensar no conhecimento que está em outra área, né? Então essa eu tô trazendo um pouco agora no início para, né, fazer esse aquecimento aqui. Quem tá chegando, boa noite, muito bem-vindos ao Segundou, sobre aprendizado, pra gente questionar mesmo essa questão. Oi, Nancy, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Quem tá aqui também, Rita. Então, gente, olha como é importante. Nós passamos por um processo e vocês vão ver como repercute isso na nossa vida até hoje, porque nós fomos programados para não ir muito longe. Nós fomos programados para não ir muito longe. Nós, seres humanos, nós viemos como criaturas, nós somos as últimas criaturas a ser criadas pelo Criador. E nós viemos para administrar todas as outras criações, as outras criaturas. Nós viemos para já com o mundo pronto, com o planeta pronto. Nós viemos gerenciar tudo isso. Então nós viemos com capacidades muito elevadas, tanto físicas, quanto mentais, quanto espirituais. Nós viemos com capacidades. Porém, como nós não entramos nesse aprendizado do tamanho que nós somos, da potência que somos filhos de um Deus Criador, nós somos um espírito vivendo uma experiência terrena, nós temos na sociedade e na educação em geral uma redução
das nossas capacidades. Nós temos uma redução. Então, o ser humano ou está vivendo do modo animalesco, né? Tendo prazer, procriando, querendo diversão, né? E comendo. Então, assim, é um modo animalesco, não está evoluído, não está buscando evolução nem nada, que não é o caso de vocês. Ou se não, está com um aprendizado muito limitado. Por quê? Porque ele não está expandindo. E tudo que não expande não é parte da criatura, da criação de Deus. Não é parte das criações de Deus. Porque tudo que Deus criou se movimenta e expande. Então é muito bonito. Esses tempos atrás eu estava vendo a intercomunicação das árvores por debaixo da terra. É lindo, porque elas se comunicam, né? As raízes por quilômetros, elas se comunicam, elas têm uma comunicação. A natureza toda tem uma comunicação. O ar se movimenta, a água se movimenta, a terra se movimenta, o fogo se movimenta, tudo se movimenta. E a gente esquece de se movimentar. Nós podemos até andar, a gente anda para lá, leva o filho, busca, vai fazer tal coisa, vai trabalhar, volta, a gente anda. Mas nós não fazemos um movimento de expansão, nós não fazemos um movimento de crescimento. É isso que o aprendizado faz. Se a gente se coloca em aprendizado, nós estamos conscientes que nossa vida, através do Criador que nos criou para expansão, nós estamos indo no caminho correto. Só que nós recebemos uma educação que não visa isso. No nosso processo da sociedade, familiar, educacional, de escola mesmo, nós não fomos, né? E aí, o que acontece na escola? Vamos lá, vamos relembrar a escola. Você olhava um erro e uma falha de que jeito? De uma maneira péssima, né? Eu falo por mim, por exemplo, eu tive uma professora super brava de matemática. Super brava, super brava. E ela não tinha paciência, ela era brava e ela meio que humilhava os alunos. E aí, você fica aquele medo até de ir na lousa lá escrever ou de dar resposta e tal. E você errar, porque o erro era tido como um fracasso. A partir do momento que você errou aquele exercício, ainda mais na frente de todo mundo, nossa, aquilo era horroroso. E você fica se achando péssima. Então, errar, falhar na escola é um sinônimo do quê? De insucesso, de derrota. E aí, o que você vai criando dentro da tua cabeça? Que você não pode falhar, que você não pode errar. Porque errar é uma perda. Falhar é uma coisa que não serve para nada. Quando você erra, não tem aprendizado. O erro, ele é vergonhoso. Não é tido como um aprendizado, né? Então eu fico pensando, essa mesma professora de matemática, se ela tivesse um outro jeito, por exemplo, de ensinar, se ela pegasse a dificuldade e fizesse a gente compreender de uma outra forma, né? Que fosse desafiadora, vai que você consegue, tenta imaginar, o que agora você consegue lembrar, como que era tal coisa, vamos conectar com tal área, vamos não sei o que. Eu ia construindo, como várias pessoas da minha sala que iam super mal com ela, né, e eu era boa aluna, mas assim, tinha que buscar recurso, porque eu ficava até travada na hora da prova, né, porque ela era muito rígida, e a gente fica com medo do que? Dos erros. E aí vamos pegar um exemplo, né, de Thomas Edison, por exemplo, que ele fez 1000 tentativas, diz a história, que ele fez 1000 tentativas para conseguir a lâmpada. 1000 tentativas para conseguir criar a lâmpada. Só que ele, quando ele devia estar, já pensou, 1000 é muito, gente. Quando ele já estava na 100ª, né, já pensou? Já tinha tentado 500 vezes. Já pensou se ele falasse assim, não, ó, eu sou um burro mesmo, eu não sei nada, não adianta, eu vou parar por aqui, porque isso aqui não dá, isso aqui é um erro atrás do outro, eu sou incapaz. Já pensou se ele fizesse isso? A gente não, talvez teria protelado. Mas qual que era a visão de Thomas Edison? Ele não olhava os erros como fracasso. Ele olhava que ele estava mais perto do acerto. Ele olhava cada erro que ele falava assim, nossa, esse aqui eu aprendi, então não é assim. Ok, esse aqui
Aprendi, então não é assim. Esse aqui, entendi, não é assim. Ele cada erro, ele imaginava um acerto. Por quê? Porque ele estava chegando mais próximo do resultado. Ele estava chegando mais próximo da perfeição. Ele estava eliminando as tentativas que eram erradas. Então ele não olhava como fracasso, ele olhava como descobertas. Então, se a gente não entender que as falhas e que a gente aprende fazendo, e isso a escola não nos ensinou, a escola ela não ensinou isso, por isso que nós temos uma limitação do que é aprendizado, e hoje eu vou trazer isso muito claro para vocês aplicarem na vida de vocês amanhã, e já com consciência para os filhos de vocês também, né? Porque como a pessoa aprende a andar quando é pequenininha? Andando. Quando ela aprende a nadar? Nadando. É fazendo. É fazendo que a gente aprende. Então, primeiro, que a gente não pode ter medo, porque é fazendo. Então, muitas pessoas hoje, adultos, são barrados ali no seu perfeccionismo ou no seu medo, né, de errar, até por questões do aprendizado que a gente teve, e esquece que é fazendo que nós vamos aperfeiçoando, é fazendo. E o errar não é falha. O errar é aprendizado. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que nada na vida é em vão. Ou é bênção ou é lição. Porque se a gente olhar a vida assim, tudo você aprende. Tudo passa a ser aprendizado. Tanto as coisas que dão certo, quanto as coisas que não dão certo. Tudo é aprendizado. Só que o que eu quero trazer hoje é que as pessoas, elas estão muito bloqueadas desde cedo, né? Porque começa com essa questão do que você vai ser quando crescer. Começa com esse modelo de ensino. Falo para os meus filhos, nunca perdemos, ou ganhamos, ou aprendemos com as situações da vida. Exatamente, não tem perda. A gente tem que pensar assim, né? Não tem perda. Mesmo que seja uma situação de perda, se você olhar, é aprendizado, né? Então, sempre está aprendendo. Exatamente, Sandra, muito bem, isso é mesmo. Então, e outra, gente, aprendizado é uma coisa que ninguém tira de você. Ninguém tira. Quanto mais você expande o seu ser, melhor para você, porque você tem mais conexões, você vai mais longe, você tem mais oportunidades, você cresce por dentro. E isso ninguém tira de você. Não tem como alguém tirar aquilo que você aprendeu, aquilo que você cresceu por dentro, né? E aí, o que acontece? Quando a gente repete, né? A gente tenta fazer alguma coisa, a gente repete, a gente vai lá e tenta e faz de novo, tal. A gente vai praticando, a gente vai fazendo o que? A gente vai criando um repertório e vamos tendo novos resultados, né? Eu tô olhando aqui porque eu deixei várias coisas para falar para vocês para não esquecer de nada. Só que nós temos uma mentalidade, muitas vezes, o ser humano tem uma mentalidade fixa, diferente da mentalidade da criança. Vocês que têm filhos, ou vocês que já tiveram filhos pequenos, vocês lembram que muitas vezes o adulto fica até irritado com a criança, quando a criança está naquela fase do porquê. Ah, por que não sei o quê? Por que aquilo lá? Ô, mamãe, por que não sei o que lá? Ô, mamãe, isso aqui, essa caixinha não sei o que lá, essa gaveta abre para assim, essa maçaneta é assim, essa não é assim? A criança, ela pergunta o tempo inteiro. Para ela, um dia de vida é aprendizado o tempo todo. Ela tá olhando tudo, ela quer aprender sobre tudo. E muitas vezes o adulto quer sossego. Chega, nem quero responder. Que dá até dó, né? Porque assim, é uma pena, eu sei que é cansativo. Mas a criança, ela tá no auge. Ah, essa caneta aqui é diferente dessa daqui, essa caneta tampinha não é daquele jeito, aquela é para ela tudo, ela tá conectando. Ela tá conectando, gente, são pecinhas. Quando ela tá aprendendo lá da caneta, da tampinha, ela não tá aprendendo só da caneta, da tampinha. Ela tá aprendendo algo que ela vai usar em outras situações da vida dela. Só o que acontece é que essa criança, ela entra num sistema educacional, tanto na sociedade, na escola, ou até dentro de casa muitas vezes, mas estou falando mais da escola, que tira tudo isso dela, né? Porque aí ali ela tem, né, ainda ali na primeira infância, ela tem a coisa mais lúdica, mas depois ela entra naquele esqueminha.
E esse questionar aí não tem nem espaço para isso, né? Então ela vai sobrecarregando de tarefas, sobrecarregando de funções ali, né? Não estou falando mal de todas as escolas, não estou falando de um sistema que foi colocado depois da era industrial, que vai ser mudado. Não tenha dúvida que isso vai mudar. Em vários países já está diferente, porque o ser humano precisa de um outro tipo, né? Isso já faz muito tempo que eu vivo, que eu estudo, né? Eu estava na faculdade e já questionava o modelo educacional. Então, assim, é lento aqui no Brasil, mas eu acho que agora vai com toda a tecnologia, com tudo que está mudando no mundo, enfim. Né? Mas não é sobre isso que eu vou falar sobre escola, mas dizer que nós não tivemos uma continuidade dessa mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento, a mentalidade de aprendizado que a criança tem naturalmente, chega uma hora que ela vai sendo barrada. Por quê? Porque não aprende coisas novas, né? Então, nós mesmos, adultos, muitas vezes nós passamos assim uma semana e você fala, o que eu aprendi? O que eu aprendi? Né? Às vezes, eu aprendi uma receita nova. Ok, mas assim, o que eu expandi meu ser? O que eu cresci? O que eu aprendi mesmo? E a gente vê que o adulto ele vai fazendo o quê? Tudo aquilo que precisa. É mais para a defesa, é mais para a sustentação da vida do que para a expansão da vida. A gente passa a ter muitas situações e muitas vivências para sustentação da vida. Então, assim, corre, faz isso, vai lá, vai no mercado, faz uma coisa, faz outra, para sustentação da vida, mas não para expansão da vida. Então, hoje, eu quero que você reflita, porque tudo que você sabe te trouxe até aqui. Hoje. O que você sabe, o que você investiu em você, te trouxe até aqui, nesse determinado momento, agora. Só que o que você vai fazer daqui para frente vai te levar para os lugares aonde talvez você deseja. Só que entre o desejo e o hoje, existe o caminho. E esse caminho precisa ser olhado. E esse caminho passa pelo aprendizado. E eu vou no final falar sobre criança, como a gente fazer com os filhos, para que eles tenham essa capacidade de aprendizado cada vez mais estimulada, sabe? Por quê? Porque é muito importante que nós saibamos sobre tudo e que a gente tenha esse interesse do aprender. Assim como nós tínhamos todos aqui quando nós éramos menores. Peraí que eu engasguei, gente. Trabalho com a voz, tem que tomar bastante líquido. Então, gente, tá fazendo sentido até aqui? Eu estou no início. A Rê entrou, oi Rê. Boa noite, gente. Regiane também entrou. Ana, estamos falando sobre o valor do aprendizado. Eu vou falar para nós, adultos, e para criança também. No final, eu vou explicar sobre como fazer isso para os filhos, tá? Porque o que acontece, gente? Leonora, bem-vinda, boa noite. Gente, tô vendo vocês. Beijo, beijo, beijo pra vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, o que acontece? Quando nós temos um start que a gente começa a fazer, né? Agir. E depois a gente checa, a gente tem uma ação, a gente vai criando uma mudança de mentalidade. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é uma mudança de mentalidade. Sairmos de uma mentalidade onde a gente fica só fazendo aquilo que é fundamental, né? Que é ir ali, resolver uma coisa, resolver outra, pagar um boleto, pegar não sei o que, ir lá na escola, tarará, leva o filho, busca, come, diverte, que é uma coisa, assim, é o fundamental para manter a vida. E eu quero trazer vocês para um outro nível. Eu quero hoje sair daqui com outro nível. Com o gerenciamento da vida de vocês com outro padrão. Que é lidar com o essencial. O fundamental vai continuar existindo. O fundamental é a gasolina que você coloca no carro. Mas para onde o carro está indo? Qual a direção? O que eu vou fazer? A nossa vida não pode ser no automático. A nossa vida tem que ser uma vida com mais consciência. E por isso que hoje
e todos os dias do segundou é trazer à luz da consciência questões extremamente importantes, porque assim que o nosso ser ele se expande, não tem como voltar para o tamanho anterior. O nosso ser, quando ele se expande, quando a nossa mentalidade se expande, quando conecta, que você faz uau, aquele negócio se abriu, não tem como você regredir. Não tem como. O conhecimento, gente, tudo que a gente divide, diminui, né? Se eu tenho 4 chocolates e eu vou dividir com você, eu vou ficar com 2 e você vai ficar com 2. Só que o conhecimento é a única coisa que quando você divide, multiplica. Então, o valor do aprendizado, o valor do conhecimento é muito grande para nós, para o outro e para o todo. Então, é muito importante que nós, nessa era, né, que já está sendo chamada de pós-digital, porque tem muitas transformações assim que os nossos filhos vão viver de uma maneira intensa, nós precisamos ser solução para vários problemas. Nós precisamos ter capacidade de aprendizado sobre várias situações. E não restringir daquele modelo que nós viemos escolar, que a gente só sabe de um assunto, que a gente só se interessa por um assunto, que a gente só sabe daquilo. Ah, eu trabalho com isso daqui, eu só sei isso aqui. E aí a gente passa uma vida sem expandir o nosso ser. Então, você está lá na sua casa, eu vou dar um exemplo na prática. Então, vamos supor que eu trabalho com arquitetura, né? Ah, eu trabalho com arquitetura e tal, então eu entendo muito da minha área. Eu entendo muito, muito, muito da minha área. Ok, só que assim, você, no seu dia a dia, em todos os lugares que você vai, você convive com pessoas. Seja no teu âmbito, nas suas amizades, na rua, e na internet. Você pode aprender sobre tudo. Você pode aprender sobre, vamos supor, coisas que eu não vou pegar da arquitetura, né? Mas você pode aprender sobre economia, você pode aprender sobre investimento, você pode aprender sobre educação de filhos, você pode aprender sobre a astronomia, você pode aprender sobre esporte, você pode aprender sobre tudo. Se você tiver o olho da criança, você passa a aprender. E a gente fica meio desinteressado, assim, a gente foca naquilo que é fundamental para a nossa vida e nós esquecemos o entorno, nós esquecemos de ter um olhar da vida, inclusive para aprender com a natureza. Nós esquecemos de olhar e conseguir ver o aprendizado através daquilo que Deus está nos falando naquele dia. Porque se nós perdemos a anteninha, se nós perdemos o radarzinho do aprendizado, nós estamos deixando muitas coisas passarem. Nós estamos focando só na nossa vida, só no nosso ganhar dinheiro. Então, assim, estudar para tirar nota, trabalhar para ganhar dinheiro. Olha o tipo de vida. Então, eu estudo para tirar nota, eu trabalho para ganhar dinheiro. E não é isso. Nós temos que mudar essa visão. Nós temos que mudar. Isso requer uma consciência do valor do aprendizado. O dinheiro é importante, sim, ele é consequência. Ele é consequência do seu transbordar na vida do outro, é consequência da execução do seu trabalho, do seu servir para a humanidade de maneira idônea, ética, generosa, bondosa, amorosa, que você leve e toque o coração dessa pessoa, independente da sua profissão. Então, nós temos que realmente olhar o valor do aprendizado como algo que foi criado pelo Criador. Ele colocou a gente para ser seres humanos em expansão. Nós estamos aqui num processo evolutivo. Então, quando a gente nega o aprendizado, quando a gente nega o nosso caminho de expansão, nós estamos negando a nossa essência. Tudo se expande e nós estamos negando a nossa essência. Entende? Então, a gente não pode aprender para ganhar dinheiro. Nós não podemos, se você cresce e você expande o seu ser, você se torna uma pessoa que você cresce na sabedoria, você cresce na sua parte espiritual, né? Que não são partes, eu tô falando só para ficar mais claro. Se você cresce nas questões emocionais, se você sabe lidar melhor com você, se você sabe lidar melhor com o outro, se você cresce
Tudo para você passa a ter interesse, tudo passa a ter interesse. Você passa a ser uma pessoa mais livre, porque você começa a administrar a sua vida, administrar as suas emoções, administrar a sua vida espiritual, tudo você tem interesse, você começa a falar, sério, então olha, eu tô com interesse de educação infantil, nossa, olha lá, então agora eu tô entendendo mais sobre isso, nossa, olha como já fica diferente. Porque se você não tem o aprendizado daquilo, como que você coloca em prática? Daí eu comecei a entender sobre o valor. Nossa, é verdade, eu preciso me alimentar melhor, tomar conta do templo do Espírito Santo, tomar conta do meu corpo de uma maneira mais harmônica, porque tal, então eu entendi isso, tal, e coloquei isso na prática. Olha como você não precisa do outro para te falar que você vai fazer dieta. Ou isso, você entendeu o que é saúde. Você entendeu o que é boa gestão das emoções. Você entendeu que você precisa evoluir espiritualmente. Você entendeu porque você precisa se conectar diariamente com o Criador. Você entendeu porque você precisa de silêncio porque o Criador quer falar com você. Você entendeu. A tua vida passa a ser governada por você. E isso é o valor do aprendizado. Não estou falando aqui de dinheiro. Não estou falando aqui de aprender para ganhar dinheiro. Entende? Só que isso te leva para outro nível, para outras conexões, para outras frequências, para outras pessoas. Você passa a ser uma pessoa que você transborda mais, que você ajuda mais, que você conecta outras pessoas e a tua vida vai expandir. Só que se a gente fica naquele modelo que nós somos criados, nós continuamos do mesmo tamanho. Então, quem conhece mais tem mais resultados. E a gente não pode ficar fechado, bitoladinho no modelo que a gente veio. E com medo do erro, com medo da falha. Então eu fico só naquilo ali, vivo de uma maneira extremamente animalesca, né? Só vivendo do prazer, assim como as crianças estão sendo criadas, né? Só no prazer, no consumo e no prazer, no prazer, no consumo, no consumo, no prazer, né? Ficam no modelinho ali. O que você vai ser quando crescer, né? Não, então eu sempre digo aqui, a criança, e fiz uma postagem uma vez há muito tempo atrás, no meus stories até sobre isso, que quando você tem filho, nem pergunte para ele o que ele vai ser quando ele crescer. Ele tem que ir descobrindo, né, o que o Criador já colocou ali nele, quais são os dons, os talentos. Gente, aquele filho foi criado por um Deus criador de tudo que há. Se você não acredita com a palavra Deus, coloca o universo, energia, o que for, mas já foi criado. Não fomos nós que escolhemos. Nós escolhemos o nome, o quartinho, a cor do quarto, a roupinha, mas nós não escolhemos aquele espírito, assim nós não escolhemos, nós não temos esse poder. É um ser criado. Nós só fomos canal para vir para a Terra. Então, somos irmãos espirituais, né? E a gente, quando olha para a criança com essa grandeza, que aquela criança ela é única e irrepetível, assim como nós, né? Muito pouco você olhar e falar assim, o que você quer ser quando crescer? Advogado? Engenheiro? É muito pouco. Pode até ser, mas você não é a sua profissão, você é um ser espiritual. Você vai estar numa profissão realizando o seu dom como com várias coisas outras. Hoje eu tô até contente, mais contente, não hoje, o dia de hoje, né? Mas atualmente, de uns anos pra cá, eu tô mais contente porque agora tá vindo essa mentalidade de você conectar áreas da sua vida. Você não precisa excluir. Porque antes, se você gostava de uma coisa, você tinha que escolher só aquela coisa. Não, hoje tá podendo você fazer uma junção, né? Se você gosta, se você tem, né? Olha, você sabe se expressar bem, você gosta de fotografia, mas ao mesmo tempo você cozinha, ao mesmo tempo você é arquiteta, e você mescla tudo isso para servir melhor para o mundo. Então, hoje tá, sabe? Por isso que eu falo, quem é mãe aqui, preste atenção, né, nas características dos seus filhos, vai fazendo essa junção e lembre para ele também, para os seus filhos, né, que é o que você vai servir com a sua vida, o mundo. Não é o que você vai ser quando crescer, não, é o que você vai servir com a sua vida.
O que você vai servir? Qual é o bem que você vai fazer com a sua vida? De que maneira? Né? Existe uma frase que fala, faça-se em mim segundo a sua vontade. A vontade de Deus, faça-se em mim segundo a sua palavra, porque quem criou tudo foi o Deus criador de tudo que há e criou a gente. Então, faça na gente segundo o que você deseja. A gente quer ser canal aqui. Enfim, até eu já voltei, gente, porque senão eu vou lá para outro lado. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, com isso, eu quero trazer para vocês, agora para vocês e para as crianças. Agora eu vou ficar falando um pouquinho de cada um, tá? Mas para que vocês amem aprender. Amem aprender. Amem aprender. Pode ser qualquer coisa, gente. Qualquer coisa, porque às vezes você não dá valor para aquilo que você está aprendendo ali naquele momento, e aquilo você vai usar numa outra situação da sua vida, entendeu? Ah, o elevador deu problema. Ao invés de você passar reto, se você estiver ali com um tempinho, para, entende, conversa. Ah, é isso? Ah, tá. Ah, entendi, por causa disso. Que interessante, tá. Chegou na portaria, aconteceu um negócio ali, o jardineiro tá não sei de que onde, tá. Nossa, que diferente aquele negócio cortador, não te conhecia, tá. Sabe, acostuma teu cérebro a amar o aprendizado, a olhar para a natureza, o dia inteiro a você conectar e gostar dos aprendizados, se interessar pelos aprendizados. E tudo que você for fazer, aprender e buscar aprendizados. Por quê? Porque se nós começamos a ser excelente em várias áreas, fazendo perguntas, se tornando uma pessoa interessada, né? Talvez agora você não vai usar, mas vai ter uma hora que você vai usar isso. E isso vai conectar muitas coisas, sabe? Existe uma história que eu gosto muito de um filme. Deixa eu tomar um golinho de água. Eu gosto muito de um filme chamado Mãos Talentosas. Quem já assistiu aqui? Quem já assistiu aqui, gente? Mãos Talentosas. Quem já assistiu? Coloca aqui pra mim se já assistiram, pra eu saber quem já assistiu. Esse filme é fantástico, eu já falei dele em algum segundo lá atrás. Chama Mãos Talentosas. E aí, esse filme, ele é assim, é uma história verídica de um médico, filme maravilhoso. Gente, esse filme tem tantos ensinamentos que dá pra eu fazer um segundou de 2 horas e não acabo de falar de tanto ensinamento que tem. Eu vou trazer um dos ensinamentos aqui do filme, tá? Vale a pena vocês assistirem. Então, o que acontece? A mãe que tá criando 2 filhos, nem vou dar spoiler aqui do filme tudo, porque depois quem quiser assistir, mas eu vou pensar essa cena, tá? A mãe vê que eles estavam indo pra, assim, as crianças estavam indo para um aprendizado de muita besteira, que era aqueles programas americanos mais, assim, ridículos, mais bobos na televisão, comendo alimentos lá, ficar ensacadinho lá e tudo, né, os junk food, e vendo aquelas porcaria de programa na televisão e rindo de besteira. E ela, com toda a sensibilidade, mas ao mesmo tempo a simplicidade, porque ela era uma pessoa que era até analfabeta, mas olha a sabedoria que ela tinha de vida, ela tomou uma decisão, que aqueles filhos iriam fazer um resumo de livro por dia, eles iam escutar música clássica, e isso tudo ela aprendeu porque ela era faxineira na casa de uma pessoa, que lá na casa desse senhor, ela olhou uma biblioteca e ela falou assim, o senhor leu tudo isso? Ele falou, sim. E ele escutava música clássica e tal. E aí ela olhou aquilo, ela falou, existe, isso aqui existe. Agora, ela fez o quê? Pergunta. Ela se interessou. O que ela aprendeu lá na casa do senhor, ela foi aplicar na casa dela. E quando ela aplica na casa dela, essa criança, os filhos, a história é sobre um dos filhos, né? Depois se tornou um médico famoso, vocês vão assistir o filme, vale muito a pena. E aí, o que acontece é que a questão dessa música clássica, você não tem noção o que aconteceu na vida dessa criança. Por causa desse aprendizado, o que aconteceu? Além de ter desenvolvido esse gosto nesse jovem e ter mudado várias coisas de amizade, inclusive até de relacionamento dele lá na frente, ele teve uma prova, e numa prova que era lá, tipo a residência, ele tinha uma entrevista.
E o cara que ia selecionar falou assim, o médico, né? Falou assim, por que você acha que você deve passar, né, nisso? Por que você tem que fazer neurologia? E aí ele parou e ele começou a falar algumas coisas e tal. O médico já achou interessante. Só que daí, além dele falar toda uma vivência que ele teve, porque, olha, esse filme é lotado de aprendizado. Ele pegou, ele falou assim, você gosta de música? Tá tocando tal música? Aí o que tava entrevistando falou assim, tá tocando essa música. Ele falou assim, porque você gosta? Ele falou, eu amo tal. Os dois conectaram pela música. Então, o que eu quero dizer, e ele entrou nessa residência, tal coisa. Eu tô resumindo muito tudo isso, mas só para dizer que aquilo que você aprende hoje, pode você não estar usando. E as crianças têm que continuar com aquele espírito de aprendizado. Qual que é o problema hoje em dia? Isso aqui, ó, celular, né? O celular. O que acontece? A mãe tá com a criança, chega ali, qual que é mais cômodo? A criança tá no colo, a mãe tá no celular. A criança vai brincar, a mãe tá no celular. A criança vai no mercado com a mãe tá no celular. Vai ver a filha na natação, fica no celular. Assim, é o tempo inteiro no celular. Vai comer, vai no shopping, vai não sei da onde, todo mundo com o celular. O que acontece? A criança, ela precisa de interação. Aonde que a criança vai aprender? Aonde que a criança vai aprender se não é através de vocês? Ai, não pode ficar no celular? Fica, mas tenta não ficar na hora que tá com a criança. Porque assim, a não ser que foi urgente. Porque é ali da interação com o adulto que a criança vai dar continuidade nessa curiosidade, nessa questão de aprender, de olhar, de fazer conexão, sabe? Porque nós somos intérpretes do mundo para os nossos filhos. E os filhos, gente, a primeira geração que os filhos são menos inteligentes que os pais. Isso é muito triste, porque antigamente as crianças tinham muito estímulo, brincavam na rua. Acredito que muitos de vocês devem ter brincado. Então brincava na rua, tinha interação com outras crianças, não tinha celular, conversava na mesa, tomava. É muito diferente. E isso precisa ser incentivado. Então a gente tem que sair do comodismo. Porque se a gente coloca uma telona lá para a criança e a gente fica com uma outra, nós estamos perdendo algumas conexões que são extremamente importantes para o aprendizado. A criança precisa, naquele despertar, naquela ânsia do despertar, de conectar, de saltar, pular, levantar aqui, fazer uma coisa. Quando a criança está saltando, está pulando no braço do sofá ali, que você tem que vigiar para não cair, não machucar, mas ela não está querendo fazer arte no teu sofá, ela está desenvolvendo questões motoras, cognitivas, do cérebro, de distância, altura. Quando você joga uma amarelinha, que parece uma brincadeira boba, né, que joga lá a pedrinha, vai fazer amarelinha, parece uma coisa boba, mas não é. Ela tá, olha, quantas coisas você faz numa amarelinha? Desde o equilíbrio, porque você precisa ficar num pé só para você pegar a pedrinha. E equilíbrio, gente, não serve só para você jogar a amarelinha. O equilíbrio serve para a vida. Então, quando a gente desenvolve, isso que eu quero trazer para vocês, quando a gente desenvolve um aprendizado sobre alguma coisa, não é sobre aquilo ali, não é assim, tô jogando amarelinha, simples ali. Não, não é. Você tá tendo um aprendizado interior que vai servir para a vida. A hora que você estiver dirigindo um carro, a hora que você estiver subindo uma escada para trocar uma lâmpada, a hora que você estiver fazendo qualquer outra coisa, equilíbrio é equilíbrio. A hora que você estiver dançando balé, a hora que você estiver fazendo uma cirurgia, a hora que você estiver fazendo um trabalho que precisa ter tudo alinhado, várias coisas você vai usar. Então é muito importante nós entendermos o desenvolvimento humano como um todo. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Enquanto eu tomo mais um golinho de água, que já tá até acabando. Quem tá chegando aqui, Isa, querida, bem-vinda. Lena entrou. E estamos falando sobre o valor do aprendizado, gente, que serve para todos nós e para os filhos. Fran entrou também. Boa noite, gente. Super boa noite. Então, bora lá. Então, vamos não limitar os nossos aprendizados, né? Vamos ter, assim, múltiplas habilidades. Isso é muito interessante, porque a minha filha teve uma época, porque eu sempre fui muito de estimular, né? As crianças e tal, fazia muita coisa.
E aí, teve uma época que minha filha falava assim, que ela era novinha, ela falava assim: mamãe, eu acho que eu tenho alguma coisa, porque não é possível, porque eu gosto de muitas coisas, porque eu quero fazer muitas coisas. E as minhas amigas é só uma, ela só é uma coisa, e eu não. Ah, é porque se eu vou na praia eu gosto, se eu vou na montanha eu gosto, se for andar a cavalo eu gosto, se eu vou fazer tal coisa eu gosto, se for não sei aonde eu gosto, se for não sei o que eu gosto, porque eu não tenho identidade, porque não sei o que, ela tava em crise, né? Era novinha, devia ter uns 10 anos de idade. E eu falava pra ela assim, não, não é isso. Ela falou assim, mas minhas amigas é uma coisa só. Ou é aquilo, não é mais nada. E eu topo tudo, porque daí se eu vou comer japonês, tá bom, se eu vou comer outra comida, tá bom, se eu vou não sei o que, se eu vou fazer tal coisa. E sempre ela foi muito interessada. E ela vai e tudo, mas eu estimulei muito também na infância. E por que eu tô contando isso? Teve uma hora que ela se sentia meio peixe fora da água. Depois ela entrou em paz com isso, porque ela foi entendendo, né? Que bom que ela era assim. Por quê? Porque isso dá uma flexibilidade muito grande. Ela pode, onde estar, que hoje ela já tem 21 anos, onde ela estiver, ela sabe se virar. E isso é o que a gente quer para os filhos da gente. Onde ela estiver, ela sabe se relacionar, ela sabe conversar, ela sabe sair de situações, ela sabe ser útil onde for, ela sabe qualquer coisa. Se ela estiver num ambiente onde está falando de futebol, ela não joga futebol, mas ela não fica uma pessoa chata ali, como ela não fica num lugar de negócio, como ela não fica num lugar de investimento, como ela não fica numa outra cidade. É isso que a gente quer. E assim, isso para tudo, em todas as camadas, do físico ao espiritual. Né? Então, assim, desenvolver isso nos filhos da gente é muito importante. E, na verdade, nós temos que ter, para nossa vida, né? Não só para os filhos, mas para nossa vida, nós vamos desenvolver aprendizado até o último dia daqui da Terra. Até o último dia que você estiver aqui na Terra, a última respirada tua, você tem que estar aprendendo. Você tem que estar aprendendo, tem que estar desenvolvendo, porque nós não vamos ficar prontos. Nós estamos em crescimento. Então, hoje, se você é uma pessoa generosa, você pode ficar muito mais generosa. Se você é uma pessoa que tem fé, você pode ficar uma pessoa de muito mais fé. Todas as virtudes humanas você pode desenvolver muito mais. Se você é paciente, você pode ficar mais paciente. Não tem nada que a gente não possa melhorar e não tem nada que a gente não possa aprender. Com o outro, com as situações, com os assuntos, com tudo. E a partir do momento que a gente vai aprendendo, nós conseguimos gerenciar melhor a nossa vida, as nossas emoções, as nossas escolhas. E nós ampliamos, nós expandimos o ser que é a nossa essência. Nós não fomos criados para ficar estagnado. Nós não fomos criados para ser uma coisa artificial. Tudo que é natural cresce, expande, muda, transforma, está em movimento. Tudo que é natural. Tudo. Uma água parada, ela estraga. Agora, tudo que é artificial, não tem problema, né? Você não vai conseguir pegar uma pipoca de micro-ondas lá, né? De repente, ou senão vão pegar alguma coisa artificial. Pega pega uma lâmpada, você vai pôr na terra e vai nascer outra lâmpada. Não vai. Então, nós temos que entender que a vida tem movimento e nós somos vida. E nós viemos numa escala superior a todas as vidas que já foram criadas antes de nós. Nós temos uma baita responsabilidade com o planeta, com a nossa vida, com os nossos filhos, com a sociedade, com o nosso existir, né? Enfim, então a gente tem que fazer esse movimento, só que, o que acontece? O ser humano tem medo de conflito. O ser humano foi treinado a encarar os erros como coisas erradas, feias, que ali não tem aprendizado, que erro é uma vergonha, erro é uma tristeza, é para ficar deprimido quando errou, né? A gente foi treinado para isso. Então, para não se expor, o erro é uma coisa muito séria, porque, né, horroroso. Nós somos criados para não gostar de conflito, nós somos criados para ficar na zona de conforto,
porque tudo que arrisca não é bom também, né? Pra que eu vou arriscar? Deixa eu ficar aqui. Ou se você já conquistou, tá bom também, né? Porque nós somos criados para ter uma vida limitada. Então, se você já conquistou, tá ótimo, fica quietinho aí. Sempre você percebe que sempre o ser humano está no movimento de ficar só na subsistência ali. Não, tá bom, tá bom. Aqui chegou até aqui, tá bom, tá bom. Não vamos aprender mais, tá bom. Ficar quietinho aqui, tá bom. Entende? Ou ele vai para o movimento de aprendizado visando o quê? Dinheiro. Eu quero aprender para ganhar mais dinheiro, eu quero aprender para mandar mais, eu quero aprender para... E faz coisas até ilícitas, porque também não desenvolveu nos valores, não desenvolveu nas virtudes. Não é isso. Eu tô falando sobre um ser humano que a gente mesmo, nós aqui temos capacidade de fazer a nossa gestão da vida. Quando você chega naquele ponto que você tá no conforto demais, precisa, o que meu cérebro vai aprender hoje? O que nós vamos aprender hoje? O que nós, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos aprender hoje? O que eu vou aprender, o que eu vou ensinar? Eu lembro quando devia estar na faculdade, uns 18 anos. E aí eu tive um namoradinho assim, né? Super querido, super fofo. E a gente brincava um com o outro, falava assim: então tá bom, antes de dormir, a gente vai falar um pro outro, né? Só que ele estudava faculdade, eu período integral, e ele estudava e trabalhava o tempo todo, então nem se encontrava, né? Só de final de semana. Só que daí era assim: o que nós aprendemos hoje? O que nós aprendemos hoje? E era aprendizado de vida. O que nós aprendemos hoje? Antes de dormir, a gente se falava. Aos 18 anos que eu tinha. Então, o que acontece? Nós temos que realmente ter essa consciência e os nossos filhos também serem estimulados a continuarem com esta sabedoria natural que eles trazem, de curiosidade pela vida, de querer aprender, de querer olhar tudo, que a gente vai reduzindo, que a gente, sabe, se você pegar um globo, começar a mostrar para a criança, se você, qualquer coisa, gente, quantas coisas dentro de um lar, dentro de uma casa tem para ensinar para a criança? Inúmeras. Só que a gente tem que sair do comodismo, a gente tem que fazer a nossa mudança aqui, ó, por dentro. Nós temos que querer fazer esse movimento de expansão, de autoconhecimento, né, que vocês estão fazendo aqui. E todos nós podemos sim ser multitarefas, né? Inclusive eu tenho um livro de cabeceira meu que eu amo muito, que é esse livro do Leonardo da Vinci aqui, ó. Né? Esse livro aqui do Leonardo da Vinci, que eu gosto muito dele, né? Assim, admiro. E é muito interessante. Por quê? Porque ele foi matemático, engenheiro, arquiteto, escultor, inventor, poeta, músico, pintor, artista. Ele foi um monte de coisa. Então, você fala, nossa, não, mas ele era um gênio, ele era um crânio, ele era um ser humano. Ele era um ser humano. Assim como qualquer um de vocês aqui. Ele tinha um cérebro, ele tinha os membros superiores, inferiores, ele aprendeu a andar, ele comeu, ele mamou, ele tinha pai, mãe, ele foi criado. É a mesma coisa, é um ser humano. Não é um outro ser, é um ser humano. Ah, mas ele tem... Não estou falando sobre habilidades. Eu estou falando sobre capacidades humanas de aprendizado, de interesse. E se você ler a história dele, não vou falar aqui, mas ele é uma pessoa de muita observação. Uma luz que entrava assim na fresta da cortina diferente e que ali já encaminhava para o meio da sala, aquela luz ali para ele já olhava e aquilo ele já pensava, ele já refletia se aquela luz então vinha daquela forma, por que ia aquela forma, por quê, né, por quê? Então era como uma criança que olha tudo, por quê? E a gente não repara mais o mundo, a gente não repara mais nada, a gente não vê graça em nada, porque tá correndo a corrida ali para poder ganhar o dinheiro, para poder fazer a vida no automático e suprir e viver de coisas que são fundamentais sem fazer o essencial. Sem fazer o essencial. Então a gente não consegue mais ter o olhar de perceber, né? O olhar de perceber o outro, sempre com pressa, o olhar de perceber a vida, o olhar de valorizar a vida. Às vezes tá com uma criança ali no colo, não valoriza.
olhar a natureza, olhar um raio de sol que está entrando dentro da sua sala, olhar, escutar um pássaro, escutar o silêncio da natureza, sentir um aroma da brisa, da chuva, da grama molhada, sabe? Começar, observa mais, sente mais a vida. Sente mais a vida. A vida é para ser sentida. E nós temos ciclos, a nossa vida é cíclica também. Nós temos aí, cada 7 anos, nós temos microciclos e macrociclos, né? Mas nós passamos por fases de aprendizados, né? Enfim, não vou falar agora, não é o esquema de falar agora, não é a proposta do segundo. Mas quando nós aprendemos a administrar a nossa vida, nós temos mais gestão sobre o que a gente quer, as nossas emoções, as nossas reações, o entendimento do outro, a gente expande, né? E é o nosso processo, é o nosso convite divino para que façamos isso, né? Então, foca naquilo que traz avanço e progresso para a sua existência. O que traz avanço e progresso para a sua existência que você fez hoje? Eu acho que eu não fiz nada. Eu só comi, tomei banho, consegui ir na academia, levei filho, busquei filho, trabalhei. E agora chegou cansado, vi um pouco do Instagram, rodei o feed e não fiz mais nada. Não, eu tô estudando, eu tô fazendo um curso da minha área, beleza, muito bom, tô estudando, ok. O que é avanço e progresso para sua existência? Profissão fica, dinheiro fica, carro fica, tudo fica. Nós não vamos levar nada. Nós só vamos levar aquilo que nós fizemos com o nosso ser. A evolução do nosso ser. O que hoje você fez, que você avançou e que você teve progresso no seu ser. Pensa aí. Saia daquela questão de evitar dor, porque a gente fica muito no evitar dor, e ficar só na prevenção das coisas, só na manutenção da zona de conforto. Então, nós precisamos olhar a vida e ver aquilo que tem sabedoria, aquilo que expande, aquilo que gera valor, aquilo que escala, a gente vai escalando, nós vamos escalando essa montanha, aquilo que a gente gera resultado na vida dos outros, aquilo que transforma. Então, tem muitas tarefas na vida da gente que não fazem a gente avançar. A gente está executando, mas não está fazendo a gente avançar. Então, gente, quando tiver um problema, ame resolver problemas. É uma coisa super diferente. Valor do aprendizado, amar resolver problemas. Por quê? Quando a pessoa ela tem recusa de resolver problemas, seja no relacionamento, seja na profissão, seja com a sociedade, seja com um colega, seja o que for, ela empaca, ela emburrece. Por quê? Porque se ela não está aberta para aprender, ela não evolui. Porque quando você ama resolver um problema, seja qual for, ali é um poço de aprendizado, de autoaprendizado, aquilo que você vai aprender em você, que você vai aprender do outro, que você vai aprender com a vida. E aí você não comete mais os mesmos erros. Pode errar? Sim, mas não os mesmos erros. Por quê? Porque você está em evolução. Então os erros vão fazer parte, porque você não sabe. Só que a criança, ela errou até ficar ali, ela caiu, né? Ela falhou na tentativa de andar, até ela conseguir andar. Aí ela começou a correr, caiu. Por quê? Porque ela não era boa em corrida. Até ela ficar boa em corrida. Só que dela foi andar de bicicleta, dela não ficou boa, ela caiu, ela não podia nem ter, ela tinha que ter 2 rodinhas. Entende? Mas ela já era boa no andar, mas na bicicleta ela não era. Aí ela foi ficar boa na bicicleta. Ok, beleza, conseguiu, tirou as rodinhas. Mais difícil de novo. Então, depois veio outro problema. E ela foi superando. Aí ela resolveu andar de patins.
Você entende? Vamos fazer uma analogia na vida da gente. A vida é isso, a vida é expansão. Só que não é expansão só física. Eu tô falando isso do andar, do patins, da bicicleta, para dar uma analogia, para dar um exemplo do que acontece dentro de nós. Nós passamos por um período, nós temos que avançar. Não dá pra gente ficar só sendo aquela criança dependente de tudo, né? Dependente de todo mundo, né? Achando ruim com tudo e dependendo de tudo. Não, nós precisamos sair da fase de engatinhar, de andar. Nós temos que estar voando que nem águia. Por quê? Porque nós somos seres já adultos, né? Então nós precisamos inspirar outras pessoas e nós precisamos fazer isso com a nossa vida. E isso passa pelo aprendizado, né? Então, gente, o que acontece é que 80% das nossas atitudes diárias são para manutenção da vida e não para gerar transformação. Eu vou repetir. 80% das nossas tarefas diárias são para manutenção da vida e não para que gerem transformação. Porque se fosse para gerar transformação, talvez nós não estaríamos onde nós estamos. Ou se estão gerando transformação, você já está melhor, você já está em outro nível de consciência, que é isso que o Segundou faz há 1 ano e tanto aqui, né? Que te levar para um outro nível de consciência, te levar para outra esfera, te levar para um outro lugar, te movimentar, não te deixar parado, não deixar essa água parada. Toda segunda-feira a gente mexe essa água, assim, mexe o ar, mexe a água, mexe o fogo do Espírito Santo no teu coração, mexe tudo. Por quê? Porque é para não pararmos, para a gente evoluir, para aquilo não ficar parado, né? Então, nós temos que discernir os tempos, aprender todos os dias, ter um compromisso com a nossa vida. É um compromisso. E aprender, gente, dói. Vamos pegar a criança? Cair, dói, machuca. Vai correr? Cai, machuca. Vai andar de bicicleta? Cai, machuca. Vai andar de patins? Cai, machuca. Aprender dói. Aprender dói. Se a gente ficar só na zona de conforto, a gente não vai querer aprender. Entende? Então, ficar parado, gente, é regredir. Se o adulto fica parado, ele está regredindo. Ele não está desenvolvendo a sabedoria, não está se desenvolvendo em virtudes humanas, ele não está se elevando. Então, não fique no raso, aprofunde. Nós viemos, eu falo que eu gosto muito daquela analogia que eu falo, né? Que nós somos, quando você olha o horizonte, que tem o mar e tem o céu. Emendado, assim, quando você olha o mar lá longe, que você olha assim, né? O mar e o céu. Eu falo que somos nós, né? O mar é o que tem dentro de nós e o céu é que está na nossa elevação para o divino. E o mar é o nosso mundo interior. Então, nós precisamos aprofundar e nós precisamos nos elevar. Nós precisamos fazer essa conexão. E micromovimentos diários. Mas como que eu vou fazer isso? Eu quero fazer tudo isso e tal. Mas como que eu faço? É todos os dias um pouco. É todos os dias. Se amanhã você já fizer um movimento, um micromovimento de expansão do seu ser, pelo menos você liste, coloque na tua meta, né? Ali escolhe 3 pontos, pelo menos. Fala, olha, esse aqui eu vou me dedicar para isso. Eu vou estar, assim, todos os dias eu vou ler ali no meu celular, vou colocar um post-it. Hoje, estar atenta a tudo. Tudo eu vou me interessar. De olhar coisas boas, né? E de estimular meus filhos a fazer perguntas, né? A raciocinar. Filho, por que você acha que aconteceu tal coisa? Ó, mas você sabe, olha, se o seu amiguinho tivesse feito isso, olha como a mamãe fez isso. Você viu aquela amiga da mamãe? Você viu que, olha que como é, entendeu? A gente tem que levar essas coisas para as crianças. Nós fazemos essas conexões. Nós somos capazes de fazer essas conexões. Hoje, gente, quantas coisas eu falo para meus filhos até hoje. Eu trago coisas que eu faço, que eu vejo, que eu falo assim, olha aqui, ó, deixa eu te explicar, você tá vendo isso aqui? Olha que interessante isso,
né? Aquela pessoa assim, olha aquilo que ele falou, como tem a ver com aquilo que acontece no nosso coração quando... Então, a gente tem que trazer essa riqueza do mundo interior. Nós precisamos estimular essa expansão do ser, que esse olhar, que os olhos não estejam apenas para as coisas terrenas, que a gente consiga ver além, que a gente consiga transcender com o olhar. Transcender. Que esse olhar esteja além das coisas, além da matéria, que esteja na eternidade, esteja na construção de uma vida. E para isso o valor do aprendizado, porque te liberta de uma série de coisas. Quando você compreende, quando você entende, eu vou dar um exemplo aqui de mulher. Você pode não cozinhar, mas se você entende, você sabe como vai fazer um arroz, você sabe como que vai fazer sei lá, um prato, qualquer coisa que você queira fazer, uma carne, ou uma massa, ou uma salada diferente, ou um suco, ou não sei o que você quer fazer na sua casa, mas se você sabe, mesmo que você não faça, você sabe reconhecer. Ah, isso aqui não ficou bom, isso aqui ficou bom. Ah, isso aqui usou muito isso, usou muito aquilo, não, né? Foi menos isso, foi mais aquilo. Agora, se a pessoa não sabe, ela depende de tudo, porque ela não sabe nem opinar. E eu tô falando agora sobre aspectos físicos, mas eu expande isso sempre para todas as esferas do ser humano, né? Emocionais, espiritual e tudo mais. Então, foque em aprender, não no que aprender para o dinheiro, mas para aprender para a sua própria expansão, né? Então, não é trocar aprendizado por ganho financeiro. Não é isso, tá? E aquilo que você aprende, ninguém vai tirar de você. Então, sempre avançar e progredir diariamente. E como que a gente faz isso com criança? Estimulando. Ela já vem de fábrica lá de Deus, né? Ela já vem com essa gama de vontade de aprender tudo, de te contar. Mamãe, olha só, eu fiz isso aqui, você viu que não sei o que, olha só, não sei o que, olha o que eu ganhei, olha... Ela já faz, naturalmente. Então, primeiro, tenha paciência, porque a criança já faz algo que é ótimo, que é benéfico. Se ela não tá fazendo, estimule, porque é importante falar, filho, olha lá, olha aquele céu que maravilhoso. Vem cá, vem sentir a chuva, vamos tomar banho de chuva. Faça com os seus filhos aprendizados que não são materiais. Aprendizados de vida, sensações. Vamos pisar na grama. Olha, como é que será que a grama chegou aqui no planeta? Que Deus é muito criativo, o Criador é muito criativo, porque como é que colocou terra em todo esse planeta? De onde que veio essa terra? Né? Como é que chegou aqui? E essas cores, olha as cores da borboleta, olha que coisa linda essas flores que tem perfume. Começa com a criança e vai conectando desde a natureza, das questões da vida, ensinando a gerenciar conflito. E quando eu falo gerenciar conflito, não é na hora que o conflito aconteceu. Muitas vezes a gente ensina a criança antes que aconteça. Você pode estar numa boa, criança feliz, inclusive é muito mais sadio que você ensine quando ela está bem. Quando ela não tá chorando, que ela não tá com sono, que ela não tá com fome, que ela não tá cansada, que ela não tá irritada, que ela não tá nervosa, que ela não tá brigando. Muito melhor quando ela tá feliz, quando ela tá bem. Você tá indo lá, levar ela para algum lugar, no carro, enfim. Conversa com ela. Fala, filho, olha só, eu tava pensando uma coisa aqui que eu queria te falar. Sabe que, olha, amizade é uma coisa assim, né? Quando a gente tem amigo, sabe aqueles amigos que ficam realmente felizes por você? Quando você tem uma conquista? Olha, isso é uma baita prova de amizade, né? Porque às vezes tem vários amigos que ficam chateados quando a gente não tá bem, mas são poucos aqueles que ficam felizes com a nossa felicidade, se você pensar bem. Né? Por quê? Porque a pessoa não é egoísta, a pessoa é generosa com o coração, né? Mesmo que ela não tenha, ela fica feliz por você. Então a gente também tem que se aprender a ser assim com o outro, né? Fica feliz, pronto, falou ali 5, 10 minutos, algo que é grande. É uma grande lição. No momento ali que às vezes está no carro, levando para a escola. Que você veja que cabe, né, o assunto. Então, assim, fazer gerenciamento de situações, enfim. Então, todo esse conhecimento que a gente vai aprendendo na vida, ele precisa ser trazido, né? Porque quantas coisas estão aí no coração de cada um de vocês, eu tenho certeza que vocês já passaram por muitas situações na vida de vocês. Isso precisa estar
tá sendo igual o armário que a gente pega para fazer aquelas limpezas, tira a roupa para dar, areja, deixa entrar, limpa. A gente precisa fazer essas coisas dentro da gente também, porque às vezes a gente está carregando muito pó, muito lixo, muita mofo, muita coisa pesada, e que a gente não ressignificou, não aprendeu, ficou ali, ficou um entulho. Sabe um quartinho que você coloca tudo ali? Então nós precisamos fazer isso também, para revigorar a energia, para que a gente possa seguir a vida, né? E ter sempre essa questão de olhar, aprender, ressignificar e seguir. E fazer todos os dias um movimento de expansão, né? Então, nada em vão, né? Tudo é bênção, é lição. Lembra do Thomas Edison, né? Que quando ele tenta fazer as coisas, ele busca, tenta não, que ele vai e faz, né? Experimenta fazer alguma coisa e não dá certo, ok. É menos um erro, né? E lembrar que o princípio do conhecimento é realmente a consciência de Deus, né? A consciência do divino, a consciência do Criador. É o princípio do conhecimento. O princípio do conhecimento. E para a gente aprender sobre todas as coisas, nós precisamos abrir o nosso canal. Abrir o canal. Abre o canal, expande. E eleva. Coloca coisas que vão fazer o seu... sabe aquela história que fala assim? Até para eu ir finalizando aqui. Sabe aquela expressão na história? Aquela expressão que fala assim que você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você não tem 5 pessoas mais elevadas que você no seu entorno, tente buscar na internet, porque hoje todo mundo tem acesso, né? Tenha 5 pessoas que te inspirem a ser uma pessoa melhor. 5 pessoas que te inspirem. Por quê? Porque tudo é uma frequência. Você vai ficando convivendo com pessoas baixas que ficam fazendo fofoca ou que fazem... Não, eu acredito que vocês nem são assim. Mas quantas pessoas a gente conhece, né? Que fica naquela frequência. Então, realmente, focar em aprendizado é olhar todo esse entorno, né? Olhar a nossa vida, aquilo que nós estamos sintonizando com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, o que nós estamos estudando, quais são os assuntos que nós estamos interessados, fazer uma limpa aí no Instagram, olhar aquilo que realmente convém, compensa, não perder tempo na vida, né? Porque cada dia na vida é menos um dia nosso aqui, na nossa existência no planeta, para nossa missão. E aí a gente não tem passado e não tem futuro. A gente só tem o hoje. Apesar de que é uma frase muito, muito usada, muito, muito comum, mas é difícil a gente assumir isso com plena consciência, né? A gente começa o dia carregando o passado e preocupado com o futuro. Carregando o passado e preocupado com o futuro. Por que que a criança, até para encerrando aqui, gente, por que que a criança, ela acha que demora, né, o aniversário dela? Lembra quando a gente era criança, que a gente achava assim, nossa, ainda vai demorar uma semana meu aniversário. Nossa, o Natal vai demorar ainda 1 mês, 2 meses. Nossa, tá muito longe. A gente tinha isso. Quando que vai chegar as férias? Ai, só daqui 1 semana. Parecia uma coisa muito longínqua. Porque a criança, ela vive intensamente o dia. E vocês já devem ter tido uma experiência de viajar para uma praia, para algum lugar que vocês querem descansar, ou para algum lugar, e que vocês não estão trabalhando. E quando vocês estão naquela praia, vocês não têm os mesmos horários de trabalho. Então vocês acordam com mais calma, vocês vão tomar um café da manhã no hotel com calma, vocês vão fazer as coisas com mais calma, vão se trocar com calma. Aí vocês vão lá para a praia, né, com calma, pega um livro, quer ler um livro, quer ficar ali relax, né? Ou quem tem criança vai lá, tal. Tudo bem, tudo tal. Quando você chega lá na praia, você já fez um monte de coisa, tudo com calma, tudo com calma, tudo com calma. Você vai olhar, nossa, 9 horas ainda. Às vezes 9h30 ainda. Quando você tá acelerado, quando você tá num outro ritmo, você fala, nossa, já, entende como a questão de tempo é uma questão também de consciência, é uma questão de como está a nossa mente. Então, olhar a vida é ter uma administração, um aprendizado até na questão do tempo. Do tempo.
porque a gente se perde no tempo do Cronos, a gente se perde nesse tempo humano. Esse tempo humano é muito enganoso, acelerado e enganoso, né? Porque nós vamos olhando muito para as questões que vão ficar e deixando pouca energia para aquelas que são eternas. Então, andar no contrafluxo disso é uma sabedoria. Você não pode se afastar das questões, não pode se afastar do aprendizado das questões eternas de Deus, não pode, você tem que se alimentar todos os dias, tem que ligar o teu, igual o carregador do celular, você tem que ligar a sua fonte no divino ali, senão você vai cair para o mundo, não tem como, nós temos que conectar, nós temos que estar ali, em oração, em meditação, em leitura da palavra, o que for, você tem que ligar o teu interruptor ali e assumir, né? Não ser uma coisa só externa, fachada, né? Mas aquilo ser realmente um valor de aprendizado para nossa vida, entendeu? Então, as crianças, gente, elas precisam ser estimuladas e nessa nova era, elas vão precisar muito entender. E vocês que são mães aqui, já vão com essa mentalidade, né? Que elas não precisam ter uma única opção profissional. Que elas podem fazer algo que tenha a ver com a história delas, mas que conectem todo o ser e que tudo seja importante, tudo é válido. Tudo é válido, porque a vida ela é diferente do que aquilo que a gente teve nessa era industrial, né? Daquela escola, tá, sabe? Aquela coisa muito retilínea. E os jovens que estão agora, muitas vezes, se formando, eles estão entrando numa crise, porque não é mais como era e ainda não está totalmente como vai ser. E eles estão sentindo esse choque, que o mundo já está diferente e o que eles achavam que ia ser não vai ser mais, mas eles também não entenderam o novo. E esse novo vem do aprendizado de saber viver nesse outro modelo, né? No modelo que eu acho melhor, inclusive, que está voltando o resgate da sua essência, do espiritual no humano. Nós somos muito para um lado, agora nós estamos voltando para o outro. Nós somos muito para um consumismo desenfreado, nós estamos voltando para o valor da vida. Nós fomos muito para o junk food, estamos voltando para o valor do orgânico, do alimento natural, plantado, colhido. Nós somos muito, então o ser humano é assim. Ele vai muito para um lado, ele volta e tenta resgatar para o outro. Então nós estamos no momento de resgate. Então aproveita o fluxo, sinta esse fluxo. E foque naquilo que faz avanço e progresso real e verdadeiro na sua vida. Proporcione isso para os seres humanos que estão aí na sua casa, no seu entorno, nas pessoas que você convive. Transborde isso também para a vida dos outros, né? Que isso é muito enriquecedor. E a gente sair só da prevenção da dor, e apenas das tarefas que não avançam, né? Das tarefas que não avançam. Elas são necessárias? Sim. Igual encher a gasolina do carro lá. Precisa, senão você não anda. Tá, mas para onde que eu vou? Né? Qual o caminho que eu tô colocando no meu carro? Qual o propósito? Qual o sentido? Né? E será que eu tô ali só com a cabeça no passado, dirigindo com a cabeça no passado ou no futuro? E estou com o meu carro, tô fazendo uma analogia, né? Estou com o meu carro e curtindo só, ou na curtição, mas só, não tem mais nada, tá no raso, Ou desconectado do tempo, né? Não aprendeu a questão do tempo, ou está no consumo na matéria e tá só no raso. Né? Então aí é uma crise de sentido existencial, que depois uma hora vai chegar, né? Porque não tem como. Tem que ficar se anestesiando de muitos prazeres para dar conta de viver, né? Então a gente precisa realmente não ter medo da vida, lidar com os aprendizados de uma maneira diferente do que a gente aprendeu na escola. Vocês, mães, escola não é tudo. Por favor, tem mães que acredito que vocês não são assim, com certeza não, mas tem muitas mães que acreditam que a escola é tudo. Tudo. Não, a escola só ensina. Ensina, e ainda com muito viés em relação a muitas coisas, né?
Mas a escola, ela é muito boa, só que ela ensina. Formar, educar e levar tudo isso que eu falei aqui hoje não é a missão da escola. A escola ela pode complementar, mas o núcleo da formação desse ser é dentro de casa. A escola não tem obrigação de formar o seu filho, nem de educar nas virtudes, nem de fazer ele ser um ser educado ou nada, não tem nada, não é nem a missão da escola, né? E nem é de ninguém, é nossa. É nossa. Então, nós temos um papel muito, muito, muito importante. Muito importante. E é transformador, porque se a gente consegue fazer isso para a nossa vida e para os nossos filhos e para o outro, para onde nós estivermos, nós estamos sendo agentes transformadores, né, da sociedade. Nós estamos fazendo o nosso papel, que é com a nossa vida, dos nossos filhos que, né, dependem de nós somos os intérpretes, somos os responsáveis, e se a gente tem essa vivência e partilha isso e tá mudando ciclos aí do nosso entorno, nós estamos contribuindo também para um mundo melhor, né? Então, para mim, para o outro e para o todo, estamos cumprindo isso, né? E a gente sempre lembrar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então a gente se conectado ali na fonte, né? Na fonte, carregando a bateria da gente todos os dias. Meus amores, eu vi quantas pessoas que entraram aqui. Olha, eu nem falei oi pra todo mundo. Uma super, super boa noite pra vocês. Fez sentido, gente? Eu hoje nem fiquei olhando muito se tem perguntas aqui, mas eu tô vendo os coraçõezinhos que vocês colocam aqui durante a live e assim, eu achei que é um tema que hoje eu até pensei, eu falei, gente, eu vou falar muito sobre aprendizado, porque não tem como a gente... Oi, Rê! Tudo bom? Tudo jóia? Eu tô chegando aqui no final do segundo, gente, mas eu vou deixar salva essa live, eu vou deixar o salva, inclusive todas estão subindo lá pro YouTube. Toda semana eu falo que eu vou começar, vamos ver se semana que vem eu já começo a gravar direto por lá, mas todas vão pro YouTube, tá? Porque lá facilita vocês assistirem depois, né? Na velocidade, coloca lá uma velocidade mais rápida e vocês assistem, divulguem. Quem não se inscreveu, né, no canal, se inscreve no canal também, ajuda a partilhar coisas boas aí. Se você achou que foi válido para você, também compartilha com amigas e tudo mais. Que isso é muito bom, né? A gente vai transbordando na vida do outro, né? Assim como vira uma corrente do bem, né? Uma transborda, a outra transborda e a gente não sabe nem onde que vai chegar alguém que vai ser, às vezes, clareado aí o caminho por causa de vocês, né? Então, o canal do YouTube amanhã, essa live já deve ter subido para lá. Todas as outras estão lá do segundo, desde o primeiro segundo, tá? E para quem tá aqui pela primeira vez, a proposta do segundo é sempre uma reflexão. Eu mudo, muitas vezes eu trago temas diferentes, né, para criança, para adulto, mas sempre fazendo a criança e o adulto na mesma live. Mas não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Então é importante fazer uma transformação do nosso olhar, porque se a gente não muda o nosso olhar, não tem como a gente educar de um outro jeito. Certo? Então, gente, olha, 1h30 quase, já se passou. Quem tá chegando aqui, muito, muito, muito boa noite. Nós estamos chegando ao fim desse segundo, mas eu vou deixar salvo agora já no Insta, para quem quiser. Vou assistir hoje, não consegui. Saudades, a Rê. Ah, linda. Saudade, Rê. E aí eu vou deixar salva, mas assistam. Quem tem filho adolescente também, sabe? Tá precisando mudar o perfil aqui, olha, sabe, mudar o padrão que nós pensamos, o padrão que nós entendemos a vida, tá precisando mudar esse padrão. E nós somos responsáveis, vocês que estão aqui no segundo, gente, plena segunda, eu falo que eu admiro o pessoal do segundo, plena segunda querendo fazer autoconhecimento, expansão de consciência, expansão do ser, sabe assim, são as pessoas que encaram a segunda como segunda e vamos em frente mesmo, né? Então, vocês têm uma missão muito grande aonde vocês estão, né? Então, abasteçam disso que hoje eu falei tudo aqui na live, né? Abasteçam a sua vida desses monte de aprendizado, se conectem e transbordem, porque aí nós estamos fazendo aquilo que o Criador quer que a gente faça,
né? Essa é a nossa missão, ser luz e sal na terra. Então, bora lá. Tamo juntas. Vamos descansar agora, para amanhã a gente começar um novo dia com bastante aprendizado. E anotem, comemorem os micros resultados. Anotem, hoje eu aprendi tal coisa, hoje foi isso, né? Hoje foi aquilo. Por quê? Porque você vai fazendo o seu cérebro comemorar avanços, progressos do seu ser, sabe? Coisas pequenas, gente. Para de querer coisas grandes. As grandes são resultado de micro resultados. Nós estamos num mundo muito assim, né, de propaganda, muita coisa, não, olha ali no Instagram, tá. Quem venceu, quem chegou no grande, passou pelo pequeno. Quem chegou lá na fase 3, passou pela fase 2, que é a fase mais difícil, né, que é depois do despertar eu colocar em prática. Então, calma, vamos no pequeno. Todos os dias um pequeno, olha que é enorme, né? Tira o açúcar do café todos os dias, vê no final do ano a quantidade de açúcar que não deixou de tomar. Então, é no pequeno que a gente faz o grande. Amém? Gente, um beijo. Deus te abençoe, gratidão por aprender mais uma parte para a vida nesse segundo. A Sandrinha, boa noite, gente. Obrigada a vocês, amo estar aqui com vocês. É um momento também de muita troca, mesmo que a gente não está, eu espero uma hora a gente fazer um presencial, mesmo a gente estando aqui, eu vou ver na carinha de vocês, mas é uma troca muito grande, fortalece a gente, né, saber que tem tantas pessoas que estão também buscando fazer isso nas suas casas, com seus filhos, né, onde trabalha, isso é contra a corrente do mundo, mas isso nos fortalece, né? Fortalece, nos dá ânimo, né? De saber que estamos juntos e podem contar comigo. A gente vai se falando aqui pelo Instagram, pelo direct, pelo WhatsApp, que tem ali na minha bio também, pelo Telegram. A gente tem bastante canal de comunicação e a gente vai crescendo juntos. Isso que é gostoso, trazendo essa partilha aqui para vocês com muito amor e que eu também faço para minha vida. Né? Eu também me coloco assim, tem semanas que são mais fáceis, outras que são menos, né? Da gente fazer isso, tem dia que você fala, nossa, passou esse dia, foi desse jeito, mas tem dia que é uma riqueza, e é assim, é o persistir, né? Nunca desistir, a gente persistir nesse caminho, que o resultado vem de acordo com a nossa persistência, né? Da expansão, tá bom? Então, amém, um beijo no coração de vocês, uma excelente noite, Deus abençoe, uma excelente semana, a gente se vê. Tá? Beijão.